Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai... Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bem. Pessoal, estou apresentando para vocês, aqui está com a gente o Pedro, da Giant Steps. Vai falar para a gente aqui um pouco da casa, essa estratégia diferente aí que poucas pessoas têm conhecimento, né? E o nosso trabalho aqui também é trazer informação de qualidade para vocês. Então, muito obrigada pela sua presença aqui para conversar com a gente, bater um papo aqui sobre a casa. E vamos começar aí o papo apresentando vocês. Conta aí um pouco pra gente da história da casa, como começou. Fechado. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Vanessa. Eu sou o Pedro Simonetti, sou o responsável pelo relacionamento com o investidor da Giant, sócio. Uma coisa, eu gosto sempre de começar tentando desmistificar um pouco o conceito de fundos quantitativos, né? A gente prefere muito mais ser chamado de uma gestora de fundos multimercado que usa a tecnologia. Porque no final, o quantitativo é só usar a tecnologia para potencializar a capacidade de gestão. Então, a gente gosta de usar uma metáfora, de fazer um paralelo com a corrida do ouro que a gente passou aqui 500 anos atrás. Quando os portugueses vinham para cá, os espanhóis vinham para cá, eles mandavam as pessoas que estavam aqui com pás e peneiras para os riachos para tentar pegar as pepitas de ouro. E naquela época você tinha pepita. O cara ia com uma peneira e, de fato, ele peneirava as pedras ali que vinham e, de repente, ele encontrava uma pepita de ouro ali. E o mercado brasileiro, o mercado financeiro, é muito parecido. Um tempo atrás, se você pegasse 50 anos atrás, um gestor que tivesse minimamente bem informado, você conseguia encontrar distorções no mercado, você conseguia encontrar grandes pepitas de ouro para entregar resultado para os seus clientes. Aqui no Brasil, a pepita de ouro que ficou mais famosa foi a NTNB. Né? Você pegar alguns anos atrás, todos os fundos tinham, o gestor pegava aquela pepita enorme e colocava dentro do fundo, e aí ele estava feito para o ano, ele podia sentar em cima ali que ele ia ter um bom resultado no ano. Hoje em dia já não é mais tão fácil achar as pepitas de ouro, nem no mercado, nem no ouro de verdade, né? Se você pegar uma peneira hoje e for para um riacho e falar que você vai achar ouro, as pessoas que estão olharem isso vão falar, cara, você está muito louco. Você não encontra mais pepitas de ouro à mostra. E no mercado é a mesma coisa. Hoje as distorções elas não são mais tão claras assim. Aí você pode até falar, pô, hoje está mais difícil de arrumar, de achar esse ouro e entregar para os nossos investidores. Não necessariamente. Se você pegar até uma comparação com a indústria de ouro mesmo, hoje a gente produz mais ou menos 50 vezes mais o que a gente produzia de ouro na época da corrida do ouro, que se você encontrava pepitas à mostra. A mudança é que você não vai... Exato, você não está mais usando pá. Agora você tem máquinas gigantescas que estão usando o pessoal usa um processo químico para dissociar aquelas partículas minúsculas de outros materiais, e aí eles derretem junto e aí sai uma pepita. É um processo que envolve muito mais tecnologia. E no mercado é a mesma coisa. O que a gente está tentando fazer é usar a tecnologia para continuar achando essas pepitas para os nossos investidores. E o objetivo é o mesmo no final, né, Pedro? Que é entregar retorno para o investidor, né? Essa é uma colocação perfeita, porque os nossos fundos, eles são descorrelacionados do resto da indústria. Sim. Eu vou falar mais sobre isso. Mas o nosso objetivo não é ser descorrelacionado. O nosso objetivo é dar retorno para os investidores, assim como qualquer fundo. A descorrelação, ela vem de bônus. É uma decorrência dos nossos métodos de tentar ganhar dinheiro. Mas o nosso principal objetivo é dar dinheiro para os investidores. E aí, se você comparar os nossos fundos com qualquer outro fundo da indústria, vai ver que a gente é bem competitivo nisso. Com certeza, com certeza. Tanto que a gente vem passando aí uma turbulência gigante no mercado, né? E os fundos de vocês estão aí surpreendendo, né? Trazendo para a gente retorno positivo. Obrigada aí, Silvino, pela presença. Valeu. Um amigo nosso aí, parceiraço, tá aí com a gente na live. Legal. Para começar aqui, para explicar, a gente atende aqui diversos seguidores que têm níveis diferentes de entendimento do mercado. Só para quem chegou agora entender um pouquinho mais do que a gente está falando, a Giant é uma gigante aí da indústria de fundos e a gente está aqui com o Pedro para falar um pouquinho sobre os produtos da casa, a estratégia utilizada, qual é o segredo deles terem entregue aí resultado positivo nessa turbulência aí de mercado, né? Eles têm uma estratégia utilizada que é um pouco diferente, né? Que é uma casa que opera algoritmos, que junta matemática, inteligência e tecnologia para trazer retorno para o investidor.
né? E eu queria um pouquinho que você falasse, Pedro, das estratégias que vocês utilizam, quais famílias vocês têm dentro da casa, quais famílias de fundos. Perfeito. Vamos lá. Só antes de falar das estratégias especificamente, eu queria só abordar esse assunto do algoritmo. Porque fundo quantitativo usa algoritmo, ok. Mas o que quer dizer essa palavra? Na cabeça, depois de muitos anos falando dos nossos fundos para o pessoal, a gente percebeu que quando a gente fala de fundo quantitativo, a imagem que vem na cabeça das pessoas é o Terminator. É um robô de inteligência artificial que está escolhendo quais ativos ele vai comprar no mercado e eventualmente vai acabar dominando o mundo. Não tem nada a ver com isso. A nossa brincadeira lá dentro que é muito mais parecido com o Homem de Ferro. Você tem um nerd, que é um ser humano que está dentro ali. Os caras não são tão galãs como o Tony Stark, mas é uma pessoa muito inteligente que está controlando a tecnologia, no caso é a armadura, para tentar ganhar alguma vantagem competitiva. É a pessoa, não a armadura em si que sai fazendo as coisas. Uma coisa que o pessoal... O que é um algoritmo? O algoritmo é um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. O valor não está na execução. O valor está no se acontecer o quê? Você faz o quê? E isso é o trabalho dos gestores. É criar essas estratégias. Criar esses Cs. Sim. Definir isso. Testar para ver se realmente funciona. E uma vez que eles definem que funciona, eles vão implementar. Então, o nosso processo... Eu vou dar só um exemplo para ficar um pouco mais claro para as pessoas. Okay. O que é uma estratégia? Uma estratégia pode ser a mesma estratégia de um gestor tradicional, por exemplo. Um gestor macro, ele fala... Vou chutar qualquer coisa só para vocês entenderem. Mas imagina que o gestor fala, bom, toda vez que o juro está baixo, a inflação está baixa e a moeda está controlada, tende a ser um cenário bom para a Bolsa. Legal, ele criou uma ideia, ele criou uma hipótese. O que ele vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar comprando bolsa. A gente pode ter a mesma ideia. A nossa diferença é que eu vou pegar os últimos 50 anos do histórico e vou testar para ver se esse padrão realmente se repetir ao longo do tempo. E mais importante, se tem indícios que isso vai continuar a se repetir daqui para frente. E aí, se funciona no Brasil, isso é um padrão econômico. Deveria funcionar em outros lugares do mundo. Então eu vou testar nos Estados Unidos, vou testar no Japão, vou testar na Inglaterra, vou testar em vários lugares para ver se esse padrão realmente se repete. Uma vez que eu falo funciona, dá para ganhar dinheiro com isso, aí a gente vai fazer um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado e toda vez que o padrão começar a acontecer, ele vai entrar executando. Ele vai entrar. Esse é o nosso processo lá. Então o trabalho dos gestores é ficar tendo essas ideias. Eles vão ficar pensando em possíveis padrões que a gente pode explorar no mercado e testar. E aí a gente tem nossa equipe de tecnologia, que o trabalho deles é disponibilizar essas bases de dados para os gestores usarem. Eles vão tratar essas bases. Eu não sei se vocês já viram uma base de dados crua, quando você compra ela, principalmente aqui no Brasil, o negócio vem completamente torto. Então o pessoal tem um trabalho difícil de arrumar isso, porque o gestor vai usar para criar alguma ideia. Sim. E depois ele vai automatizar a estratégia, ele vai fazer o algoritmo propriamente dito que vai operar no mercado. Isso para diversos tipos de ativo. Juros, moedas, commodities, Brasil, exterior, como é isso? As nossas duas estratégias são estratégias globais multimercado. Então, é bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Isso serve para os dois, tá? Eu vou falar, então, um pouquinho das estratégias especificamente. Aí, se o pessoal tiver dúvida, aí, se vocês quiserem complementar alguma coisa e perguntar... Deixa aqui embaixo no ícone pergunta. Registra aí a sua pergunta, porque no chat ele acaba passando e a gente não consegue gravar. Então, deixa a sua pergunta aí, que na medida do possível, no final, a gente vai respondendo. É isso aí. A verdade é que a gente mudou o jeito que a gente explicava os nossos fundos alguns meses atrás. Teve um cliente nosso que falou, Pedro, eu adoro as estratégias de vocês, estou super comprado nas duas, só que a bolsa caiu outro dia 3%, eu sei que determinado fundo vai ganhar dinheiro, eu sei que o outro fundo vai perder dinheiro, vocês esperam a cota chegar, porque eu não tenho a menor ideia. O que eu tenho que torcer? O que tem que acontecer para cada uma das estratégias ganhar dinheiro? Eu falei, nossa... A gente sempre explicou os fundos de forma mais técnica e eu nunca tinha pensado em tentar passar essa ideia mais intuitiva. E aí a gente sentou, discutiu pra caramba e a gente chegou nessa explicação intuitiva. A gente enxerga dois regimes de mercado. Um dos regimes é quando os investidores estão racionais. Eles estão olhando os fundamentos, eles estão olhando se determinado preço faz sentido para determinado ativo. Estão operando usando a lógica. O outro regime é quando a lógica vai para o espaço. Os fundamentos vão para o espaço. Agora é um bom momento de falar disso, na verdade. Sim, com certeza. O momento atual, todos os investidores foram dominados pela emoção. E aí, se você for olhar fundamento agora, todo mundo está falando, putz, a bolsa está mega descontada.
tá muito barato. Tá muito barato. Tudo Aí tá barato. aí você vai e compra a bolsa, no dia seguinte ela cai mais 20%. Esse momento, as pessoas já não estão mais agindo por fundamento, as pessoas estão agindo por emoção. É um Sim. pânico generalizado no mercado. Então, da mesma forma que tem pânico, tem euforia também. De repente os preços começam a subir absurdamente e ninguém mais está olhando para fundamento. Para fundamento. Então, esses são os dois tipos de regime que a gente pode ter no mercado. Uma das nossas estratégias, que é representada pelos fundos Zaratustra e Darius, ponto importante, pessoal, é que é a mesma estratégia, só muda o nível de risco, o nível de volatilidade de cada um deles, mas eles seguem exatamente a mesma estratégia. Eles foram desenhados para ganhar dinheiro nesses momentos de emoção. O jeito fácil de entender o fundo é pensar num grande radar, que está olhando ativos no mundo inteiro, bolsa, juros, câmbio e commodities, e ele está buscando indícios de que determinado mercado vai ser dominado por algum tipo de emoção, seja pânico ou euforia. Quando isso acontece, o preço tende a rasgar para algum lado. E aí ele é muito rápido para montar uma posição, surfa aquele movimento e depois ele sai. Até para o pessoal que está em casa vendo a gente, não sei se vocês conseguem dar uma olhada no gráfico do fundo aí, mas o gráfico do fundo, se vocês repararem bem, ele parece uma escada. Ele anda de lado. A gente postou um videozinho aí no Stories para quem quiser olhar sobre o fundo do Zara, né? Depois do Zaratustra, você dá uma olhada ali, você vai ver que ele parece uma escada. Ele anda de lado durante um tempão, de repente parece que ele sobe um degrau. Ele tem uma valorização muito forte no espaço de tempo muito curto. Aí ele anda de lado de novo, depois tem mais uma valorização. Isso acontece porque a maior parte do tempo os investidores são racionais e não irracionais. Então a maior parte do tempo o fundo está tentando achar alguma coisa, só que não acha. Só que quando ele acha, aí ele mais do que compensa todo o período que ele andou de lado. Todo o período que andou de lado, né? Muito legal. No final, ele está assim, ele tá há 8 anos, é um fundo que nasceu em 2012, está há 8 anos a 250% do CDI, mais ou menos, acumulado, e o pior ano do fundo é 150% do CDI. Então, às vezes ele demora, às vezes ele passa meses andando de lado, ele é chato mesmo. Mas quando ele anda, ele mais... cumpre o objetivo, né? Cumpre o objetivo. O legal é que cumpre o objetivo, muito legal. E o interessante até é os momentos que isso acontece. Por exemplo, ele está andando muito bem agora, quando o mercado está tudo derretendo e ele está conseguindo segurar a carteira. Foi a mesma coisa na crise dos caminhoneiros. Então, até por aquela questão de descorrelação que eu falei, esse é um fundo que, apesar de agressivo, se você olhar ele sozinho, quando você coloca ele numa carteira, ele tem o poder de diminuir o risco total. Crise dos caminhoneiros... Com certeza, porque ele é descorrelacionado, né? Você coloca ele na carteira e, claro, que o risco vai diminuir, né? E vocês tiveram já vários momentos aí que podem ter sido utilizados como um stress test. Né? Greve dos caminhoneiros, Joesley Day, né? Momentos que todo mundo foi mal e o fundo, por exemplo, foi bem, né? Na greve dos caminhoneiros, né? Até uma coisa legal que você mencionou, por exemplo, a gente foi muito bem na crise dos caminhoneiros, mas no Joesley não. E aí você tem um ponto interessante, porque eu vou dar uma explicação um pouquinho mais técnica, mas eu acho que vale a pena nessa. O que os nossos modelos enxergam? Eles enxergam a distribuição de resultados de um ativo. Eles enxergam tudo que já aconteceu com aquele ativo. Só que essa é uma visão parcial, porque tem muita coisa que vai acontecer ainda. E aí, na época do Joesley, o modelo ele atribui uma probabilidade para uma movimentação daquela que a gente teve. Foi talvez a movimentação mais forte em menos tempo que a gente já teve no mercado brasileiro. Anteriormente, a gente nunca tinha tido nada parecido. Sim. Então, o modelo ele atribui uma probabilidade quase que estatisticamente insignificante para uma movimentação dessa. No dia seguinte ao Joesley, aquela movimentação está lá. Então, a probabilidade daquilo acontecer já é muito maior. Então, aquilo entra na parametrização do modelo e é quase como se o fundo estivesse aprendendo conforme o tempo passa e ele vai ficando melhor. E aí veio a greve dos caminhoneiros e pá, já tinha aprendido. Exatamente. Muitas das coisas... Obviamente não foi uma crise igual, mas muitas das coisas que aconteceram nos caminhoneiros e a gente mudou no fundo, no Joesley, foi o que fez com que a gente ganhasse dinheiro na crise dos caminhoneiros e está sendo o que a gente está conseguindo segurar e ganhar dinheiro agora durante o coronavírus. Legal. Vamos para a próxima. Quais mercados atuam? Você já falou, né? Atua em Posso só fazer dois complementos? Eu vou... O Zaratustra, eu não sei se o pessoal viu, mas ele abriu, depois de muito tempo fechado, a gente abriu ele na segunda-feira. Então ele está aberto agora, temporariamente, ele vai captar 250 milhões, depois a gente fecha. Mas é só uma coisa que fazia bastante tempo que ele estava fechado, só para o pessoal ficar sabendo. É legal você ter
ter entrado nesse ponto, porque é uma coisa que eu queria falar pro pessoal aqui. Esse fundo, o Zaratustra, é um excelente fundo. Não é porque a gente trabalha com a Giant que eu estou falando isso, não. A gente fala como profissional do segmento também. Nós somos assessores de investimento e a gente aguardou aí a abertura desse fundo já há muito tempo que a gente está aguardando. E ele abriu e vai fechar em breve, tá, pessoal? Então, quem tiver interesse em entrar, em diversificar o portfólio, ter essa opção dentro do portfólio, acho que é muito legal, é muito interessante. Faz muito sentido, é claro que depende do perfil do investidor também. Para conservador não vai servir, mas todo mundo que tiver uma carteira moderada, uma carteira agressiva, ele casa muito bem e vale a pena aí procurar um assessor de investimento ou um profissional qualificado aí para você trabalhar. Tá? Quem tiver interesse, a gente trabalha com assessoria de investimentos, com valores a partir de R$100 mil, tá? Então é só mandar um direct pra gente que a gente pode conversar a respeito, tá? Continua aí, por favor. Fechado. E aí eu queria complementar, como eu falei, a gente tem aquelas duas estratégias. O Zara ganha dinheiro na emoção, na irracionalidade do mercado, e a outra estratégia é o Sigma, que foi feito para ganhar dinheiro nos momentos de racionalidade. Que eu concordo, pode parecer uma coisa meio esotérica falando assim, mas é um fundo que está operando fundamento, essa é a grande ideia dele. O fundo, a base dele é tentar usar tecnologia para processar uma quantidade de dados que é impossível para um ser humano. Então, eu vou até convidar o pessoal, você que está ouvindo a gente em casa, se coloca no lugar de um gestor tradicional, de um gestor macro agora. Pensa que você é um gestor macro. Você pode operar bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro. Quantos ativos vocês conseguem acompanhar de perto? Quantos ativos você consegue virar um expert e conhecer profundamente ao redor do mundo? Talvez 10, 20. Você é um cara gênio, 50. Você tem uma equipe embaixo de você, 200. O Sigma está usando nosso poder computacional para processar. Ele acompanha de perto mais ou menos 5 mil ativos ao redor do mundo inteiro. Então a ideia dele é simples. Ele tem duas etapas na hora de montar a carteira. A primeira etapa é olhar mercados ao redor do mundo. E hoje a gente quer ter posição. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, alemã, juros no Brasil, Estados Unidos, Europa, uma cesta de moedas e uma cesta de commodities. Ele vai olhar indicadores econômicos de cada uma delas. Atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais classes têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Sim. A segunda etapa dele é definir que ativos de fato a gente vai ter. Se eu definir que eu tenho 15% de bolsa brasileira, quais ações na bolsa brasileira? Vou pegar a lista de todas as ações, olho indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribuo um peso para cada um, ranqueio e vejo qual é a melhor perspectiva. Vou usar essa mesma receita de bolo para todos os mercados que a gente está envolvido ao redor do mundo inteiro. Bolsa americana, commodities, moedas e por aí vai. Então a ideia, o que a gente gosta de brincar com esse fundo é o seguinte, um gestor tradicional que está só usando a cabeça dele para processar a informação, ele está num barquinho pescando com uma varinha de bambu. A nossa abordagem é mais parecida com jogar uma dinamite no lago ali, deixa explodir, os peixes vão começar a boiar e a gente vai catando. É uma abordagem muito mais massiva na quantidade de informação. E o ponto disso tudo é o seguinte, ou a gente está em um dos regimes, ou a gente está na racionalidade, ou a gente está na irracionalidade. Então, nós como gestor, o que a gente queria fazer é oferecer um portfólio que, independente do que estivesse acontecendo, você sempre vai ter um dos fundos performando. Eles são complementares porque as estratégias deles foram desenhadas para isso. Um exemplo muito bom foi o ano passado. O ano passado, eu não sei se alguém aí que estava ouvindo, a gente tinha posição no Zara no começo do ano. Ele começou... Responde aí, pessoal. Quem tinha, responde aí nos comentários. Quem tinha não me xinga, porque estava puto com a gente até maio. O fundo estava andando de lado e estava negativo. Quando chegou em maio, o fundo estava menos 4 no ano. O Sigma estava mais 14 na mesma data. Quando terminou o ano, o Zara terminou mais 11. E o Sigma terminou mais 17. Então, eles andaram forte em momentos completamente diferentes no ano. E se tem um investidor que tem os dois na carteira, ele ganhou dinheiro o ano inteiro. Essa é a nossa ideia. Isso que a gente faz pra gente. Todos os sócios da empresa, todos os familiares, a gente sempre faz uma composição. Porque é muito mais eficiente em termos de risco-retorno. Sim, com certeza. E agora está surfando, né? Nesse momento que a carteira, os ativos de renda variável estão todos lá embaixo, que são estratégias fundamentalistas, né? Pois é. Sofrendo. Isso é até interessante. Se você olhar o Sigma agora, o Sigma ele não deveria estar ganhando dinheiro agora. E de fato ele não está. Ele tá mais ou menos menos que eu queria te fazer. O que ele faz nesse momento? Ele se defende. Ele diminui o risco da carteira, todas as partes.
ele tem alguns mecanismos, por exemplo, como eu falei, ele está olhando ações, ele tem ações na carteira. Lembra que eu falei que ele atribui pesos para alguns fundamentos, alguns fatores que estão ali dentro? Sim. Num cenário de crise desse, ele vai priorizar ações que são, no linguajar mais técnico, chamados low beta. Empresas mais estruturadas, empresas grandes, mais bem estruturadas, que têm mais caixa, que tendem a subir menos no momento de bull market, mas eles seguram muito mais no momento de crise. Na parte de moedas, ele vai para países desenvolvidos contra países emergentes, que também tende a defender a carteira. Então, ele vai mexendo isso dentro de todas as classes de ativo. Commodities, ele vai para commodities metálicas, ouro, prata, que são ativos que tendem a defender nesses momentos. Sim, claro, usados como hedge. Exatamente. Então, o Sigma, que ele vai fazer? Ele vai tentar se defender de todas as formas, ele encolhe as posições, coloca a bunda na parede e espera o negócio melhorar. O Zara vai pro pau. O Zara, nesse momento, ele vai tentar pegar essas distorções e tentar ganhar dinheiro. Então, é justamente o que eles estão falando. O Zara está positivo, agora ele está 5,5, se não me engano, no ano. E o Sigma se defendeu bem, está menos 1,5, alguma coisa assim. Uhum. Que é bem o que a gente esperava deles. Quem tem os dois na carteira, de novo, tá saindo super bem. Com certeza. E aí é uma oportunidade, digo aí de novo, para quem ainda não tem na carteira, aproveita antes do fechamento do Zara, que está previsto agora para essa semana, né, Pedro? Na verdade, a gente não colocou um limite de data, mas a gente colocou um limite de captação. Então, a gente vai captar 250 milhões. Já foram, provavelmente, aí uns 60 milhões. Então, tá indo rápido mesmo, talvez essa semana ou a próxima. Porque dentro da própria XP, a gente trabalha com a plataforma da XP, né? E há uma expectativa que, de repente, até amanhã ou depois de amanhã ele já feche, né? Já alcance aí o valor de captação, até porque é um fundo que está sendo muito trabalhado, né? Muita gente esperando a abertura dele aí há muito tempo no mercado. Queria acrescentar mais alguma coisa ou posso perguntar? Pode perguntar. Posso partir para a próxima. Vamos lá. Fala um pouquinho aí para o pessoal da importância de ter no portfólio um fundo descorrelacionado como o Zara, por exemplo, né? Quem ainda não tem esse tipo de ativo, a importância de colocar. Bom, tem uma frase famosa no mercado que o único almoço grátis do mercado financeiro é a diversificação. E aí o pessoal, tem muita gente que não entende tão bem o que é a diversificação. Por exemplo, se você tem só ações na sua carteira, por mais que você tenha setores diferentes, as ações, elas tendem a se mexer junto. Então, você tem uma crise, cai tudo. Não importa muito o setor. E quando está num bull market violento, sobe tudo e também não importa muito o setor. Isso acontece porque a correlação entre as ações é muito alta. Quando uma sobe, a chance das outras estarem subindo é alta. E quando uma cai, a chance delas estarem caindo é alta. Então, o que você precisa achar? Para compor uma carteira, você precisa achar ativos que são diferentes. Ativos, no caso de fundos, você está procurando normalmente fundos que têm estratégias diferentes, têm triggers de entrada e saída das posições muito diferentes. Uma coisa, por que a gente vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, mas pensa quando você vê fundos macro, fundos multimercado macro. Normalmente você tem um gestor que é um economista ou uma equipe de economistas que estão olhando as informações disponíveis para formar um cenário base do que eles acham que vai acontecer para o futuro do país. Dado que muitas vezes eles têm o mesmo background, eles estão olhando as mesmas informações, e o cenário base, o que eles acreditam para o futuro, a não ser que você tenha um cara muito errado ali no meio, a maior parte das vezes é muito parecido. O cenário normalmente assim, ou é positivo para o Brasil ou é negativo, mas vai estar todo mundo na mesma. Sim. E aí eles podem até mudar, um vai comprar um pouquinho mais de bolsa, outro vai comprar um pouquinho mais de real contra dólar, mas a direção, o viés deles é sempre muito parecido. No nosso caso, hoje a gente nem tem economista lá dentro. A gente está olhando, a gente tem triggers, a gente tem gatilhos de entrada e saída de posição que são completamente diferentes. Isso faz com que os nossos resultados não tenham uma relação consistente com o resultado dos fundos macro ao longo do tempo. Pode ser que em alguns momentos fique parecido, mas provavelmente não vai durar mais que algumas semanas, porque a gente vai mudar muito rápido e a gente tem triggers diferentes. Não é pelo mesmo motivo. Não é pelo mesmo motivo. Então, o que você tem que procurar são ativos que têm essa característica de descorrelação, porque quando você coloca numa carteira, e aí faça um teste, gente. Pega a carteira de vocês, simula como foi, simula como teria sido se tivesse 10% de Zara. Meu palpite é que o risco vai cair, o desvio padrão da carteira, a volatilidade vai diminuir muito e o retorno vai aumentar. Esse é o almoço grátis do mercado financeiro, dizem que é o único.
Não, legal, tá muito bem respondido aí. Aí, pessoal, para quem tem uma carteira aí moderada, até 10% da carteira tá totalmente adequado, tá? A esse perfil de investidor, né? Legal. Acho que você já falou um pouco a respeito, mas pessoal que está chegando agora, de repente, quer ouvir um pouco mais. A gente está aqui com a Giant, falando aí um pouco de mercado, falando um pouco de como funciona, por que os fundos deles estão performando muito bem aí nesse momento de turbulência, né? Qual é a estratégia que o fundo utiliza? Então, é nessa linha aí a pergunta. Como esses fundos, no caso, pode falar da classe inteira, né? Tende a performar bem em momentos de turbulência. Boa, essa na verdade a classe, eu imagino que você esteja falando de fundos quantitativos, né? A classe dos fundos quantitativos. E aí a gente tem até uma crítica em relação a essa classe, porque se você olhar, hoje aqui no Brasil criou-se essa caixinha fundos quantitativos. E tem a gente mais meia dúzia de gato pingado que está dentro dessa caixinha. Sim. E aí tem um ponto interessante. Se você olhar a correlação dos fundos, você vai ver que ela é zero ou negativa. Então, isso quer dizer que a estratégia ela é muito diferente. Porque quantitativo não é uma estratégia. Quantitativo é uma ferramenta. É você usar a tecnologia para fazer gestão. Traz, leitor. Exatamente. A estratégia sai da cabeça dos gestores. Eu mesmo expliquei que a gente tem duas estratégias na casa que não tem nada a ver uma com a outra. Então, é um pouco difícil, até por exemplo, se você pegar nos Estados Unidos, está saindo notícia pra caramba que os quantitativos lá estão apanhando feio. E aí o pessoal também coloca dentro dessa caixinha. E a gente está indo super bem. Aqui no Brasil, aliás, todo mundo que está dentro dessa caixinha tem se saído bem. Isso quer dizer que não é. Os fundos eles têm estratégias muito diferentes. É difícil saber exatamente o que está dentro de cada uma delas. Eu posso falar pelos nossos. Então, o Zara, começando pelo Zaratustra, ele tende a tentar pegar esses momentos. Esses momentos tendem a ser... Quando o preço rasga para algum lado, ele vai entrar tentando surfar. Então, eu vou explicar exatamente o que aconteceu, né? Quando começou o coronavírus, antes do carnaval, ele vinha com uma posição comprada em bolsa, tanto no Brasil quanto lá fora. Ele vinha com uma posição aplicada em juros, tanto no Brasil quanto lá fora. E vinha com uma pequena posição de dólar na carteira, contra real. O coronavírus começou a se espalhar mesmo e causar pânico no mercado durante o carnaval. E o mercado brasileiro estava fechado. Só que tem um ponto interessante, o Zara opera lá fora. E lá fora o mercado estava aberto. Então, quando o mercado começou a entrar em pânico lá fora, quem só operava Brasil teve que ficar assistindo e no dia seguinte se abriu com um gap gigante de preços. Mas o Zara começou a diminuir todas as posições de bolsa dele lá fora. E aí, quando abriu o mercado aqui no Brasil, ele conseguiu se defender bem dessa primeira pancada. No segundo dia, a gente teve uma segunda pancada. Foi mais um circuit break na bolsa, só que a parte de juros explodiu. Os juros, a gente começou, todo mundo está aplicado, começou a perder muito dinheiro e a gente diminuiu muito rápido essa posição. Né? A gente fugiu da segunda bala. Sofremos um pouquinho, mas fugimos dessa segunda bala. E aí ele começou a aumentar a posição em dólar. O dólar, ele saiu lá de 4 e alguma coisa, bateu 5 e alguma coisa, subiu pra caramba e a gente pegou todo esse movimento que foi o principal contribuição de performance no fundo foi nessa parte de dólar. E aí é o que ele mantém até hoje. Então, o que ele procurou o ativo que tinha mais potencial de valorização e aumentou bastante a posição e surfou esse movimento. E diminuiu todos os outros que caíram. Claro. Legal. Uma pergunta que é bem inerente a esse ponto também. O fundo tem alguma trava de proteção que bateu aquele número de perda e ele muda a estratégia? Com certeza. Lembra de novo que um algoritmo é só um conjunto de Cs. Então, se eu for automatizar uma estratégia, isso quer dizer que eu não vou colocar mão. Isso obriga a gente a pensar em todos os cenários possíveis. Todos os Cs precisam estar contemplados. Eu não vou tomar nenhuma decisão quando o avião estiver voando. Eu tenho que tomar todas as decisões quando ele está no chão ainda. Então, qualquer posição que o fundo monta, ele tem já uma ordem de stop embutida e ele tem uma ordem de virar a mão também já embutida. Então, tudo que ele vai fazer, todas as possíveis reações já estão todas desenhadas no próprio código. E aí, nesse momento, é exatamente isso. O que aconteceu, por exemplo, no Joesley? O Joesley foi uma crise que o fundo sofreu. A gente bateu o limite de perda máxima do fundo. Nesse momento, botão vermelho, todos os modelos começam a estopar todas as posições, o dinheiro vai para a caixa, deixa o mercado voltar, ele tem um período que ele vai ficar, a gente chama de no trade, que é um período que ele fica sem tradear, mas geralmente é uma coisa como um dia, 1 ou 2 dias.
depois ele volta e começa a reconstituir todas as posições dele. Mas, claro, esse processo de automatizar força a gente ter força a gente ter regras de risco muito bem determinadas em antemão, porque está tudo automatizado. Se eu não colocar limites ali, o negócio vai embora, entendeu? Vai embora. Excelente. A gente já está aqui com algumas perguntas, já com meia hora de live. Vamos escolher uma aqui para responder. Tem aqui uma pergunta do Júnior. O que faz o gestor mudar o parâmetro nesses fundos? Perfeito. Essa é uma pergunta muito legal. Qualquer estratégia, ela consiste em você tentar comprar um ativo. Para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa comprar um ativo barato e vender ele caro. Ponto. Você precisa pegar uma ineficiência de mercado. Isso é o mercado sendo ineficiente. As ineficiências, elas tendem a sumir ao longo do tempo. Não adianta você achou uma ineficiência no mercado agora, é inocência da sua parte achar que essa ineficiência vai continuar lá para sempre. Vai continuar, vai Não permanecer. Da mesma forma que você encontrou, outras pessoas vão encontrar. Então ela vai sumir em algum momento, é natural. E aí o trabalho dos gestores é ficar acompanhando os modelos para tentar identificar se aquela ineficiência que ele estava explorando deixou de funcionar. E aí ela deixa de funcionar por duas razões. Ou o mercado mudou de regime e aquele padrão, aquela ineficiência, ela não acontece mais, e aí o gestor vai ter que tirar aquele modelo da tomada, ou o mercado mudou um pouco para o regime dele. Não é que ele mudou, não é que acabou completamente, mas ele mudou um pouco. E aí o gestor pode mudar as parametrizações do modelo para se adequar àquele novo mercado. Um ponto interessante, o pessoal acha que o fundo é uma coisa extremamente dinâmica. Não é uma coisa. Se você tirar uma foto do fundo hoje e tirar uma foto dele de um ano atrás, você vai ver que o negócio está completamente diferente. Porque não dá para você achar que esse ano vai ser igual ao ano passado. A gente sempre tem uma frase que a gente adora, assim, a história ela não se repete, mas ela rima. Tem coisas que são muito parecidas, que a gente consegue usar o histórico para tentar ver como que a gente vai se preparar para reagir no futuro, de fato. Mas não vai ser igual. O regime do mercado vai mudando e a gente tem que ir adequando o fundo para ele continuar surfando e continuar entregando o resultado. E a gente volta lá na história que você começou no começo, que eu achei bem legal, que a pepita hoje não é mais encontrada no solo, né? Na superfície do solo, né? Você tem que cavar e tem que ter aí ferramenta para conseguir chegar. Temos uma pergunta aqui do Diógenes. Qual o valor inicial para esse investimento? Acho que está perguntando qual o valor inicial para aplicação do Zara, fundos, né? Isso. O Zara, através de corretoras, a aplicação mínima dele é 10 mil. Movimentação mínima 10 mil, é tudo 10 mil. Movimentação mínima, aplicação mínima, taxa... para você ficar, tem que ter pelo menos 10 mil reais. Tem que ter pelo menos 10, tá, né? Legal. Vamos para a próxima pergunta aqui. Interessante a pergunta aqui do Daniel. Quais a diferença entre os fundos da Giant, Zaratustra, Sigma? Aquela ideia dos dois regimes, né? O Zaratustra ele foi feito para ganhar dinheiro nos momentos de irracionalidade de mercado, quando os preços tendem a rasgar para algum lado. Ele é muito rápido para montar uma posição e surfar essa movimentação. E o Sigma é um fundo que usa fundamentos. Ele ganha dinheiro nos momentos de racionalidade, quando as pessoas estão olhando para fundamentos, né? Por exemplo, no momento que a gente está agora, está todo mundo ignorando basicamente todos os fundamentos. Nesses momentos ele tende a se defender. E aí ele tende a voltar, crescer as posições do fundo quando as pessoas realmente estão olhando se o preço de determinado ativo faz sentido para aquele ativo de fato. Legal. Pedro, agora eu vou fazer uma pergunta minha. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar pessoas medindo uma boa performance ou um bom gestor de fundo de ações pelo Ibovespa, né? Por exemplo, quando a bolsa cai, esse gestor tem que me entregar menos prejuízo do que a bolsa, né? Menos queda do que a bolsa. E quando a bolsa sobe, eu quero um gestor que me entregue muito mais do que a bolsa entregou. Como funciona isso nos fundos de vocês? Qual o modelo de comparação para mim saber se esse fundo dessa casa é melhor do que o outro? Certo. A verdade é que esse é um assunto que tem muita discussão na indústria, né? Porque quando o benchmark de um fundo de ações é muito fácil. Sim. Você pode usar Ibovespa. Se você tem um fundo que compra dólar, você pode usar o dólar como um bom parâmetro. Agora, um fundo que pode comprar tudo, compra bolsa, juros, câmbio e commodities, é muito difícil você criar um benchmark que
que seja justo no final, Sim, né? exatamente. Então, a convenção aqui no Brasil é sempre quando você tem um fundo multimercado, você compara com o seu ativo livre de risco, que é o CDI. Então, toda vez que você vê um fundo multimercado, você vai ver que o pessoal até costuma falar em termos de quantos por cento do CDI aquele fundo está dando. Sim. Eu até falei para vocês, o Zara está há 8 anos a 250 do CDI. Isso é por causa dessa convenção. Você pode usar também a gente tem alguns índices de fundos multimercado na indústria brasileira. Tem um chamado IHFA e o outro chamado IFMM. Também é um bom comparativo. Ele vai pegar os principais fundos. É como se fosse o Ibovespa, só que para fundos multimercado. Exatamente. Também é um bom comparador. Legal. Uma pergunta interessante. Isso aqui é um ponto que eu queria chamar. Como vocês veem o mercado daqui para frente, né? Há um entendimento de que, é claro, a crise ainda não acabou, né? A gente ainda pode ver muita turbulência. Não estou conseguindo aqui tirar a pergunta da cara do Pedro. A Maria vai me chamar a atenção aí, ó. Tira a pergunta da cara do Pedro. Não tá funcionando o botãozinho aqui, não. Esperar um pouquinho, eu tento de novo. Tudo bem. Fechado. Vamos lá, então. Isso é um ponto interessante. Eu falei para vocês, a gente não tem macroeconomista lá dentro. A verdade é que a nossa opinião, num fundo como o nosso, nesse nosso tipo de gestão, ela pouco importa. O que a gente acha. Então, a gente não tem... A gente não tem... Tudo que eu falar para vocês aqui vai ser mais uma opinião. O que eu acho que tem mais valor para eu falar para vocês é falar como os nossos fundos estão posicionados. Em outras palavras, eu vou usar uma licença poética aqui, mas é mais ou menos o que os algoritmos estão achando. Obviamente, o algoritmo não acha nada. Mas para vocês terem uma noção, eu acho que o que tem mais valor é a gente falar como que o fundo está posicionado para esse novo cenário. A verdade é que teve muita gente que perguntou para a gente, falou, pessoal, vocês estão indo bem? Vocês previram o coronavírus? Cara, eu adoraria falar que a gente sabia. Eu acho a gente sabia que ia vir. Não, é impossível, né? Impossível. Mas mesmo assim, a gente consegue se dar bem, a gente conseguiu se esquivar dessa bordoada que foi no mercado e tentar ganhar um pouco de dinheiro, porque a gente tem o histórico do nosso lado. E aí, no nosso caso, não é tentar prever o coronavírus especificamente, mas é tentar prever quando você tem um choque. E aí não me interessa se é uma pandemia, se é uma guerra, se é uma lei. Quando tem um choque, como os investidores reagem? Como os preços dos ativos normalmente se reagem. E aí a gente tenta usar essa nossa previsão de reação para tentar ganhar dinheiro no mercado, mas não o que ocasionou ela. Então, no coronavírus, podia ser uma guerra, podia ser uma outra coisa. Poderia ser outra coisa. Poderia ser a guerra comercial, poderia ser a guerra de preço de petróleo. Exatamente. E aí, nesse sentido, eu vou falar os dois fundos. Os dois fundos estão talvez numa das posições mais defensivas que a gente já viu. Então, tanto o Zara quanto o Sigma, eles estão preparados para um cenário, para uma deterioração de cenário daqui para frente. Obviamente, eles se mexem rápido, eles conseguem reagir muito rápido. Então, eu estou te falando o que eu conversei com os gestores hoje de manhã. Pode ser que agora já não esteja mais. Mas eles vêm carregando um bom nível de pessimismo dentro das posições deles. Se a gente conseguisse traduzir essas posições por o que os algoritmos estão achando, que eu estou forçando muito a barra aqui, mas é um cenário ainda negativo. Sim. Vamos para a próxima pergunta aqui do pessoal. Nossa, o botãozinho não está funcionando, que vergonha. Aqui o Júnior perguntou como o modelo é ajustado com o novo cenário. Acho que você já respondeu, né? Valor mínimo também. Esse aqui está perguntando sobre ações, pessoal. A gente não vai responder aqui na live especificamente sobre ações, porque a gente costuma fazer lives aí de fechamento de mercado. Acho que é mais oportuno para a gente responder. Vamos ficar mais no tema mesmo. Aqui, legal essa pergunta aqui. Em quais países os fundos investem? Boa. Hoje a gente tem mais de 20 países nas duas carteiras. Mas eu vou falar os que eu lembro de cabeça aqui. Mas tem Brasil, Estados Unidos, tem Japão, tem China, tem Alemanha, tem Austrália, tem Nova Zelândia, tem França, tem Itália, Canadá. Eu já nem lembro quais eu falei, mas são 20 ao todo, tá? E também mercado doméstico.
E também Ou Brasil. só... Brasil também. Ah, tá, porque tem alguns fundos aí que investem só no exterior e não tá no doméstico. Vocês também Não é o estão no caso. Brasil. Esse é um ponto legal, né? Se você está falando, o Zaratustra e o Darius, 60% do risco dele ainda está em ativos aqui no Brasil. 40% do risco dele está lá fora. Isso é uma foto dele de hoje, tá? Para o Sigma, é o contrário. 75% do risco dele é offshore e 25% do risco dele é aqui no Brasil. Então, o Sigma, apesar dos dois serem globais, o Sigma é mais global, tem mais contribuição de resultado vindo lá de fora do que o Zara, tá? Então, legal, respondida a pergunta aí. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente está chegando já no final da live. A live vai ficar gravada aqui para quem quiser ver depois. Então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, deixa aqui na caixinha da pergunta. O valor mínimo para investir a gente já falou. O aporte inicial é a mesma coisa. Ah, essa aqui. Última perguntinha aqui. Uma opinião ao final para os investidores sobre o cenário atual. Legal. Eu sigo os nossos modelos, pessoal. Eu acho que, obviamente, eu torço por uma recuperação rápida da economia, mas eu acho que o corona... E aí, eu tô falando, gente, achômetro, pelo amor de Deus, eu não sou gestor, eu não sou economista, mas o que a gente vê, a gente discute muito. Obviamente, cara, a gente tem, pessoalmente, a gente tem opiniões lá e a gente discute muito isso. Pode ser que essa crise deixe cicatrizes maiores, porque até hoje a gente não conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel, de quando que acaba, como que o coronavírus some. A não ser que saia uma cura ou uma vacina, por enquanto não é muito claro como que a gente acaba com isso de uma vez. Então isso pode ser que a gente se arraste essa situação por um tempo e cause sequelas mais duradouras na economia. Sim, então é uma visão, obviamente não é uma previsão, é só o jeito que a gente está enxergando o mercado hoje, entendeu? Como eu falei, isso não faz diferença nenhuma para os fundos. Mas a gente está com uma sensação até de um pouco de tristeza, né? Porque a gente não enxerga ainda essa luz no fim do túnel. Não é querer ser pessimista, né? É Exato. ser mais realista, né? De analisar as coisas com mais racionalidade, né? Do que emocionalmente falando, né? A gente também tem essa mesma visão. A gente, por enquanto, não se tem cura, vacina, controle de infectados ainda não se tem. Então, é muito cedo, né? Para falar, a gente acha que daqui 3, 4 meses tudo vai estar resolvido. Não tem como dizer acertadamente, né? O que a gente pode fazer é trabalhar as carteiras, diversificar o portfólio, né? Quem ainda não tem, ainda dá tempo de fazer posição multimercado. E quem já está em fundos de ações que está perdendo as opções, realmente, as posições são feitas a longo prazo, então seria bem complicado você se desfazer das posições agora, né? Você tem que, se o risco tiver desproporcional, quando tudo isso passar, de repente é hora de você rever se esse teu perfil de risco de hoje realmente está de acordo com o que você tem de apetite a risco, então vale a pena você rever isso lá na frente. Mas acho que é bem interessante, sim, rever aí sua posição de multimercado, se tiver espaço, colocar aí o Zara, que eu acho que vai ser muito interessante. Quero agradecer aqui todo mundo aí que veio participar com a gente, muito obrigado. Vai ficar gravado aqui no Stories, então quem quiser ver depois pode ver. Obrigado aí ao Pedro, a Giant, pela disponibilização de horário para a gente fazer aí essa live. A gente até mudou o horário, a gente ia fazer à noite, mas está tendo tanta live. Hoje eu até recebi um meme que eu ri bastante, que era assim: tô com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live. Né? Porque tá tendo muita live de tudo, né? Não dá para concorrer, né? Tem live do Gustavo Lima com milhões Exato. de pessoas participando, né? Então eu prometo que a próxima vez que a gente fizer, eu pego um violão aqui. Eu tenho que aprender a tocar antes, mas aí a gente... para concorrer com o Gustavo Lima, né? Só Exato. Mudando o horário da live. Pessoal, deixem aí nos comentários, comenta lá no post se vocês querem ver mais profissionais aqui falando com a gente de mercado. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E Pedro, de novo, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, Zara Obrigado, ainda Vanessa. Aproveita que é por pouco tempo e logo vai fechar. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais a respeito, manda direct pra gente que a gente pode falar a respeito também. Um abraço, valeu. É isso aí. Obrigado, Vanessa. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.